Olá, seja bem-vindo a mais um vídeo do Renato. E eu disse que ia voltar aqui quando fosse na consulta com o psiquiatra para ver qual seria meu tratamento, se eu estaria tomando medicamento. Mas eu tava pensando sobre o que pode mudar depois desse tratamento. E aí eu pensei, tipo, como é minha personalidade e o que ela é afetada pelo TDAH, se eu sou assim por conta do TDAH ou são minhas experiências de vida. E aí eu fui dar uma pesquisa, tá, para saber mais ou menos o que o TDAH afeta nessas questões. E tem uma coisa que eu sempre identifiquei, inclusive eu ganhei um título no ensino médio, de que era tipo uma votação para falar que era mais engraçado, ou sei lá, algumas coisas de personalidade. E uma que eu ganhei era que eu era a pessoa mais sincera. E isso realmente é verdade, porque até o meu humor, ele vem disso. Então, vou fazer uma piada, às vezes é só porque eu falei uma coisa sincera demais que alguém não falaria, e aquela frase se torna cômica por isso, não pelo ato de ser algo construída para ser engraçado, mas sim porque é uma verdade que você não estava esperando escutar naquele momento. E eu gosto muito desse tipo de humor, eu faço muito isso, mas talvez tudo isso venha por conta dessa minha sinceridade. Então, e isso afeta tanto esse lado bom de fazer piada, as pessoas rirem e às vezes, tipo, quebrar um gelo. Mas eu magoo às vezes as pessoas porque eu falo essa sinceridade e às vezes não é engraçado. Então às vezes machuca as pessoas, me falam. E aí vem a questão, outra coisa que eu tenho com moralidade e justiça. Então, quando eu faço algo assim e a pessoa se magoou, eu realmente percebi que eu falei merda. Eu me sinto muito mal, e eu me sinto muito mal vendo pessoas sendo injustiçadas, tipo, pessoas colocando regras em cima de outras pessoas que não tem nada a ver, que é só pra impor respeito à autoridade. E eu nunca gostei disso, eu não faço isso com ninguém. Me dá dor física de ver isso sendo com outras pessoas. E isso vale para que pessoas que não conseguem seguir regras, tipo, eu fico com muita raiva de ver pessoas, tipo, dirigindo, e aí dirigindo com a mão no celular, olhando pro celular o tempo todo e dirigindo, tipo, eu não consigo entender como pessoas não conseguem seguir regras simples, e são regras que, tipo, é pra te ajudar. São regras feitas que é pra sua segurança. Então, beber e dirigir, andar com o celular dirigindo, não dar seta, andar muito rápido, fazer barbeiragem, tipo, isso me afeta muito. Eu não consigo fazer essa ação e eu fico com raiva de pessoas que fazem essa ação. Então, tipo, eu prefiro muito estar dirigindo, apesar de eu não gostar de dirigir, do que ver outra pessoa dirigindo, porque às vezes uma coisa que a pessoa faz, às vezes nem é tão errado, mas na minha cabeça é errado. E aí, às vezes eu falo, aí a pessoa se chateia, tipo, acontece muito com minha esposa, então isso eu percebi há um tempo atrás e eu tenho evitado bastante falar qualquer coisa com ela dirigindo, porque ela fica com raiva de eu falando as coisas. Assim, o jeito dela dirigir não é o meu jeito de dirigir, então, e essa moralidade afeta nesses assuntos também. E em relação ao trabalho também, vi muitas pessoas, sei lá, não merecia o tratamento que elas tiveram, e quando acontecia comigo, eu tentava ser a pessoa mais responsiva, mas sem ser agressivo, porque eu não sou uma pessoa agressiva. Então, quando a pessoa, tipo assim, o cliente me falava uma coisa, tipo, de mau tom, uma piada meio fora de hora, fora de tom, eu tentava responder na mesma altura, mas sem ser agressivo. E às vezes a pessoa ria dessa minha resposta, mas eu só queria, tipo, que ela calasse a boca, entendeu? E esse senso moral veio muito questão de eu ser uma pessoa questionadora. Tipo, a pessoa vem me falar uma coisa e eu só questiono. Eu, tipo assim, eu não aceito de primeira. Eu questiono, mesmo às vezes não fazendo sentido nenhum. Ou às vezes eu questiono somente, tipo, o meu questionamento ser tão absurdo que vira uma piada. E às vezes eu nem acho graça, mas é só um jeito que eu consigo responder as coisas. E essa questão de questionamento veio desde adolescente. Tipo, meus pais falavam uma coisa, eu não aceitar. Mas como eu não sou essa pessoa agressiva e eu não sou a pessoa insistente, eu falava, pedia pro meu pai, pai, eu quero ir no cinema com meus amigos. Aí ele falava, não. E eu não sou aquela pessoa de ficar, não sei o que, pai, deixa, não sei o que, lá, lá, lá. Não, ele falava não, pra mim, tá bom. Eu perguntava, por quê? Aí ele falava um motivo, aí eu, tipo, aí se eu não aceitasse o motivo,
eu falava: "Ah, esse motivo não faz sentido", uma coisa assim. Aí ele falava: "Ah, mas eu sou teu pai, eu sou tua mãe". Eu falei: "Tá bom, o que eu vou fazer? Sou meu pai, sou minha mãe, eu não tenho dinheiro, então eu vou fazer o quê?". E é super diferente do meu irmão. Meu irmão era aquela pessoa que ficava lá cozinhando. Ele queria sair daqui a um mês. Durante o mês anterior, ele ficava lá bajulando, fazendo as coisas, não sei o quê, pra quando chegar no momento certo, já tá o terreno tá todo capinado, e aí ele consegue as coisas dele. E ele sempre conseguiu. Mas o jeito que eu conseguia era, tipo, eu acho que meus pais meio se sentiam mal de às vezes eu pedir, e aí eles falarem não. Às vezes falam não só por falar não, porque é a mesma condição de ser pai, você primeiro fala não, depois você pensa. Pelo menos era assim que eu via. E aí, no final, às vezes eles, então vai, então vamos fazer isso, então esses R$ 2 que você pediu. E às vezes eu só não era no tempo deles, ou não era meu tempo, mas eu conseguia dessa forma. Eu nunca fui essa pessoa insistente a esse ponto. E outra coisa que eu acho que todo esse transtorno me afeta é o fato de eu ser uma pessoa muito prática. Prática no sentido de buscar soluções. Tipo assim, acontece um problema, eu dou uma solução, tipo, muito rápido, mas não é a melhor solução, a maioria das vezes, mas é uma solução, entendeu? Então, tipo, na minha cabeça, eu não fico martelando e colocando várias informações ao mesmo tempo para sair com uma resposta mais ou uma solução mais abrangente, que resolva a longo prazo. Então, se o chão da cozinha sujou, eu vou limpar aquele lugar que sujou, mas eu poderia estar limpando a cozinha inteira. Então, acontece bastante isso, tipo, acontece uma coisa que causa 3, e aí eu conserto 2 porque foi o que eu pensei na hora. Mas aí a outra pessoa fala assim: "Mas por que tu não consertou até o 3?" Aí eu penso e falo assim: por que que eu não consertei até o 3? Porque eu não pensei naquilo. E acontece, é bem comum acontecer isso, e eu quero saber o quanto isso pode afetar a minha personalidade quando eu iniciar esse tratamento, se for medicamentoso, né, se não for somente terapia. Porque esse senso de moralidade, soluções práticas, sinceridade, isso é o que eu me considero hoje. Tipo assim, quando a pessoa me pergunta: "Ah, o que você é?" Aí eu falo assim: sou uma pessoa muito sincera, eu, sei lá, sou muito prático, eu tenho senso de moral que, tipo assim, eu tenho que seguir essas regras porque elas são feitas para seguirem, mas eu posso questionar elas". E isso veio também, eu acho que tudo isso culminou no fato de eu não beber hoje em dia. Quer dizer, de eu nunca ter bebido ou ter tido vício em bebidas ou achar que isso é uma coisa legal de se fazer. Na adolescência, meus amigos todos, tipo, começaram a sair, ir pra festa, e bebia, e eu achava aquilo talvez errado. Eu tinha algumas experiências familiares com álcool que eu vi o quão mal fazia, então, tipo, na minha cabeça já estava muito certo, tipo, eu não preciso disso pra me divertir, pra sair com meus amigos. Eu não entendo como isso é tão socialmente aceito ainda hoje em dia, tipo, o quanto as pessoas se viciam lá com 14, 15 anos, toda vez que ela sai, ela tem que beber, porque você não é homem suficiente, você não é adulto o suficiente, mesmo com 15 anos você acha adulto, você não é adulto o suficiente, você não, sei lá, você não faz parte da festa, você N coisas que, tipo, dizem pra você quando você não bebe, e eu passei por todas elas, tipo, questionamento: "Por que não bebe?". Aí eu, às vezes, só falava, tipo: não bebo, eu tive experiência na família, eu sei como é ruim, não quero gastar dinheiro", eu não gostava de gastar dinheiro com isso, então eu não tinha muito dinheiro, então eu preferia gastar com comida, que eu prefiro muito mais. E até hoje eu tenho um certo problema com isso, de, tipo, de aceitar o quanto é aceitável, o quanto as pessoas bebem, e isso desde muito cedo, né, e isso a gente sabe, né, com os estudos, que quando você começa a fazer essas coisas muito cedo, você te afeta mais, você fica mais viciado. E é uma coisa que eu nunca fiz, que é uma coisa meio moral pra mim. Aí minha esposa às vezes perguntava: vamos beber comigo, não sei o que e tal. Às vezes eu bebo uma taça de vinho, mas mesmo sem saber que eu tinha TDAH, às vezes eu tinha medo de saber o que aconteceria comigo se eu começasse a beber, tipo, regularmente. Se eu me viciaria,
se eu sentiria muita falta daquilo, se não afetaria em nada. E eu fui pesquisar e sobre álcool e TDAH, às vezes as pessoas dizem que é muito difícil você largar o alcoolismo quando você tem o TDAH. Então, eu quero ver como isso pode afetar, tipo, as minhas decisões nesse valor moral que eu tenho. Então, eu acho que eu tô fazendo esses vídeos como a documentação de como vai ser, né? Porque é sobre minha vida, e minha vida agora é isso. E normalmente as pessoas, quando tem TDAH, ela tem um foco único, tipo assim, um hiperfoco. Ela não foca muita coisa, mas quando foca uma coisa, foca só naquilo. E até minha mulher já tá com raiva de mim, eu só falo disso, ou brinco com isso. Mas é o que eu tenho na minha vida agora, então até com essa produção de vídeo, esse meu valor moral me guia, porque eu poderia estar fazendo uns vídeos, tipo, só pra viralizar, que eu já vi vários, tipo, que só me dá raiva quando eu vejo aqueles vídeos, a pessoa fazer trend. Então a trend, ela só copia uma coisa que a pessoa fez, ela faz do jeito igual, praticamente, do que ela viu da pessoa, não mudou nada, às vezes nem dá o crédito, e tem lá milhões de visualizações, e nem é isso que eu quero só produzir o que eu tô pensando agora no momento. Se isso der algum retorno um dia, tudo bem. Se não der, tá tudo certo. Eu vou tentar fazer outros trabalhos e assim a gente segue. Então, talvez eu acho que no próximo vídeo, sim, eu já vou estar com o meu tratamento. E aí vamos analisar. Talvez eu faça um vídeo, tipo, logo antes de eu tomar o remédio e fazer um vídeo, sei lá, quando o remédio fazer efeito. Eu não sei se é rápido, se é não, quanto miligrama vai ser, então eu não sei nada agora. Mas vou fazer um vídeo logo antes de começar a fazer isso, tá certo? Então, obrigado por quem assistiu até agora e nos vemos até o tratamento. Então, valeu!